Olá, gente! Hoje eu quero mostrar para vocês esse caderno, é o nosso caderno de ciências. Eu encapei com esse papel de presente, ele estava bem amassadinho, mas eu achei tão bonitinha a figura, resolvi encapar. Mas é o nosso caderno de ciências, porque ele começou a ter várias questões, perguntar as coisas, e eu gosto sempre de aproveitar. Então eu vou lá no computador, busco uma coisa, imprimo, faço uma explicação para ele. E para esses papéis não se perderem, eu resolvi colocar num caderno, fazer tipo um portfólio. Então, uma das primeiras coisas que ele quis saber era essa planta carnívora, já tem bastante tempo, não coloquei data, não, coloquei sim. Foi em fevereiro desse ano que a gente começou esse caderno. Então eu coloquei algumas informações e a gente pintou, então essa era a planta carnívora. Depois ele quis saber sobre água viva, então também fiz uma pesquisa, contei coisas para ele. Aí ele desenhou um jellyfish, que é uma água viva em inglês, né? Esse aqui é o famoso, as folhas onde a gente coloca os bichinhos que ele acha, gente, é o máximo. Então tem besourinho, tem grilo, tem formiga, tem mosca, abelha, mosquitinho, tem pernilongo. Então tudo que a gente acha, eu coloco no papelzinho, passo um durex em cima e aí ele vem todo feliz colar no caderno dele. Coloquei também um versículo aqui: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. E é isso que eu quero mostrar para ele, que foi Deus quem fez cada uma dessas coisinhas, e tudo isso mostra a criação de Deus. Essa página aqui a gente esteve estudando sobre as borboletas. Isso aqui eu já mostrei, acho que no Instagram. Aqui de dentro da crisálida sai a borboleta. Então a gente desdobra ela e aí monta a borboleta. Aí depois só dobrar de novo e colocar aqui dentro da crisálida. Gente, isso fez um sucesso imenso. Ele ficou encantado até hoje. Ele tira essa borboleta, abre, brinca, depois fecha e coloca de novo aqui dentro. Foi muito legal essa atividade quando eu fiz com ele. Aí então eu tive trabalhando a lagarta, fiz com o nominho dele, a gente fez alguns exercícios de coordenação motora. Eu fiz esse aqui também, um ciclo de vida, né? Então esses aqui estavam separados, que era para ele colar na sequência. Depois a gente estudou sobre a borboleta, ainda trabalhando, né, o ciclo, mas estudamos as partes da borboleta. Então, para que servem as borboletas? Aí depois ele quis saber sobre vulcão. Então você vê que não tem uma sequência de assuntos, tá? Dependendo do assunto que ele quer estudar, a gente vai pesquisar e colocar. Então aqui foi sobre vulcões. E aqui, eu também acho que mostrei isso no Instagram, um bom tempinho atrás. A gente estudou sobre as partes internas da Terra, né? Que tem o núcleo externo, o manto, a crosta terrestre. Aqui então sai o vulcão, que pega magma, né? Que vem das profundezas da Terra. Então a gente fez essa atividade, foi muito legal. Então ele também, isso aqui, gente, foi ele quem pintou. Acho a coisa mais fofa do mundo. Ele é muito bom em questão de pintura. Então ele gostou demais de fazer isso. Eu fui direcionando onde ele deveria pintar com cada cor que precisava, né? E aí ele fez, olha, as anotações dele em cima. É muito gostoso fazer esse tipo de estudo com crianças. Eles se empolgam. Aqui ele quis saber sobre o tubarão serrote. E aí eu acabei deixando essa folha aqui que eu acabei nunca usando. Era para fazer alguma atividade paralela, não lembro mais o que era. Aqui foi o nosso estudo que a gente fez sobre abelhas. De repente ele se interessou, quis saber, eu achei esse material. Gente, muito legal esse material. E aí eu imprimi para trabalhar com ele. E a gente trabalhou, né, os diferentes tipos de colmeias naturais, as colmeias que são feitas pelo homem. Então, como que o processo, né, da abelhinha até o mel que a gente compra no supermercado, consome. Então, é legal fazer isso. Aqui a gente fez a montagem dessa abelhinha, né? Eu tinha as partes recortadas e ele fez a montagem. Aqui a gente trabalhou a colmeia. Então, eu
fiz o com carimbo, né, para tinta guache. Então ele carimbou tudo, colamos as abelhinhas. As abelhinhas fui eu quem pintei, gente. Tava tudo pronto o material só para ele fazer a montagem. Então, ele tinha aprendido na escola a letra A. Então ele fez o A, fez um coraçãozinho, ele desenhou uma abelha. Então eu fiz essa atividade aqui também, de ligar, né, as quantidades ainda relacionado com a abelha. Explorei o máximo que eu pude. Aí depois a gente esteve estudando um pouquinho sobre formigas, mais porque ele se encantou com esses labirintos, né? Então eu aproveitei, coloquei aqui os labirintos, a gente conversou um pouquinho sobre formigas. Aí eu achei esse material na internet também, que fala do ciclo, né? De como nascem as formiguinhas, que dão os ovinhos, depois a larva, depois vira uma pupa e finalmente vira a formiguinha. Aí tem também o livrinho. Então, da mesma coisa aqui esses papeizinhos aqui, tem o livrinho. Então, a gente montou também, colamos aqui e foi bem legal. É gostoso quando tem essas coisas porque é interativo, né? Ele pode abrir, olhar. E aí depois ele quis estudar sobre aranhas. Eu não sei porque meninos têm tanta fascinação por aranhas, né? Então fiz essa montagem dessa aranha de EVA com ele. E aí estudamos sobre as partes da aranha. E às vezes a gente pode pensar, é muita informação para uma criança muito pequenininha. E eu garanto para vocês, ele não sabe todas essas coisas, mas eu acho legal apresentar para ele, para que ele saiba que as aranhas têm cada partezinha dela tem um nome específico, que existem pessoas que estudam sobre isso, por isso que a gente pode saber sobre as aranhas. Então eu não exijo dele aprender nomes, nada, eu só faço essa apresentação. Você pode ver que praticamente aqui, ó, as coisas que eu escrevo, é quase que mais para mim, para eu saber, para eu explicar para ele, mas ele acompanha todo esse processo. Aqui, gente, ó, muito chique isso aqui, são os tipos de teias de aranha. É muitos jeitos que as aranhas fazem teias, né? Cada uma delas é diferente. Então eu estive conversando com ele, mostrei para ele, ele achou o máximo. A gente aproveita a figura em si para bater um papo, né? Conversar. Aqui foi uma outra atividade bem legal que eu achei na internet. Então aqui, ó, esse aqui era um papelzinho separado que a gente depois colou. É o raio-x, né? Então ele tinha que olhar o raio-x e ir descobrir qual era o bicho, né? Ele achou o máximo, foi muito legal. Aí então eu fiz esse versículo, fizemos as aranhinhas, isso aqui é feito com cotonete. E depois eu fiz os risquinhos com caneta preta. Então foi bem legal também. Aqui ele quis saber sobre o grilo. A gente viu um grilo no quarto dele e aí o pai matou o grilo. Finalmente a gente conseguiu, achamos o grilo, matou ele para ele poder dormir. Mas antes de dormir ele quis vir colocar aqui nas páginas aqui. Olha lá, gente, ó, o grilo que estava no quarto dele. Então esse ficou documentado. Mas aí ele queria então estudar sobre grilos, queria saber mais sobre os grilos. Então eu sempre aproveito a dica, a chance, né? E então procura na internet materiais, tem tudo, né, gente? Na internet você acha qualquer coisa. E então a gente tem esse livrinho aqui que fala sobre como nasce o grilo, o processo dele de crescimento, até que ele fica um grilo maduro, né? Depois a gente estudou também sobre polvos, muito legal. Octopus significa 8 pernas, achei muito jóia. Também mostrei para ele a anatomia interna. Estudamos sobre as plantas, isso aqui a gente pegou no fundo do quintal, aí eu passo um durex em cima, colo e a gente vai explorando as partes das plantas. Aí então ele fez a montagem sobre a maçã, sobre a parte interna da maçã. Depois ele quis estudar sobre foca. Então tem foca, morsa e leão marinho, que é tudo muito parecido, muito próximo, né? Pra mim, gente, foi um estudo e tanto. Ele só olhou assim, mas eu achei o máximo. Então eu deixei também registrado.
Aqui ele fez um desenho sobre diferentes tipos de climas. Depois ele quis estudar sobre peixe palhaço, então eu montei também isso aqui, imprimi. Aí ele aproveitou para colorir, eu explorei a letra P. E então depois a gente viu sobre sapos. Ficou uma página em branco aqui, nem lembro exatamente por quê. Então tatuzinho de jardim que a gente estava vendo, na verdade ele acabou desenhando aquela... uma minhoquinha, tipo uma cobra cega, não sei como é que é o nome. O tatuzinho de jardim a gente nem desenhou, mas essa página aqui foi no dia que a gente estava mexendo com isso. Então a gente viu também sobre a tartaruga e foi... e sobre raia. Ele quis também, então desenhei para ele pintar. Então, gente, é um caderno super gostoso. Eu digo que é um caderno meu e dele, porque eu também aprendo muita coisa enquanto eu vou passando informações para ele. E ele gosta porque vira e mexe, ele pega o caderno, volta na informação que ele queria ver, que ele quer me mostrar, e a gente continua sempre conversando. Aí ele fala sobre a aranha, eu falo, vai lá, pega o caderno, lembra lá o que a gente viu. Então, eu acho muito joia, muito legal esse caderno. Eu queria mostrar para vocês. Então é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima.